Você acha que inovação e licitação não podem andar juntas? Pelo contrário, nós vamos falar que atualmente as contratações públicas necessitam de inovação. E para falar sobre este tema, trouxemos aqui mais uma vez ele que é advogado, servidor público e vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Rondônia, doutorando em Direito e bacharelando em Ciências de Dados. O currículo dele você confere aqui na tela. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Boletim Diário. Então recebam o professor César Vanderlei. Olá, meus amigos. Que satisfação estar voltando para cá. Que saudade eu estava de vocês, Ricardo. Professor, eu agradeço também para você que não conferiu o primeiro vídeo. Ele esteve basicamente aqui há um ano atrás. O link está na descrição deste daqui. E ele sempre propõe aí temas inovadores e com certeza esse aqui totalmente disruptivo. Então eu já agradeço, professor, mais uma vez aí o seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui mais uma vez no Boletim Diário. E eu já vou transformar aqui o nosso tema numa pergunta, né? O que realmente a nova lei de licitações aí trouxe de diferente, né? Quando falamos aí de inovação nas contratações públicas. Por favor, professor, mais uma vez, o espaço é todo seu. Muito obrigado, Ricardo. Um prazer. Bem, voltando aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre contratação de inovação, tentando fazer isso dentro de um contexto, né, dentro dos limites que a 14.133 estabeleceu, mas, ao mesmo tempo, alertar que, né, nós ainda temos procedimentos que são licitatórios, mas eles estão desenvolvidos e reproduzidos em outras legislações, né, tal qual a gente tem a lei de concessões e PPPs, a gente tem também as contratações de inovação que vão se comunicar com o marco legal das startups, né? Ou seja, a gente tem procedimentos licitatórios que eles não estão sendo designados pela 14.133. Muito embora a própria 14.133 ela tenha trazido instrumentos de inovação, ora, né, pensando um reforço na parte de planejamento, a gente teve um pouquinho de oportunidade de conversar sobre isso na última intervenção que nós fizemos aqui, mas ao mesmo tempo trazer procedimentos licitatórios que estavam em leis diferentes e agregando para dentro desse bojo das modalidades principais. O primeiro, que é um velho conhecido nosso, que veio da lei de concessões e PPPs, é justamente os nossos processos de manifestação de interesse, né? Esse processo de manifestação de interesse, pelo fato de que o resultado final dele vai haver essa apresentação de uma modelagem, essa modelagem, já que é uma modelagem do particular, ela pode trazer inovações, né? Ou seja, desincumbe a administração pública de exaurir a forma como o particular vai dar aquela solução, dando aquele espaçozinho para poder oxigenar a solução, né? Prestigiar a entrega. E o segundo é o nosso diálogo competitivo, que infelizmente a utilização dele ainda é incipiente, mas, querendo ou não, ele é uma forma de contratação inovadora a partir do momento em que a administração pública ela admite que ela não sabe de tudo, e não sabendo de tudo, ela joga para a iniciativa privada trazer soluções, e aí, a partir disso, fazer rodadas de discussões e depois escolher uma decisão, né, escolher uma determinada solução ou não. Mas eu acredito que, quando a gente fala de contratação de inovação, e nós todos, né, estamos vendo como a administração pública e a nossa vida geral está sendo impactada pela utilização de inteligência artificial em todas as fases, né, do nosso trabalho e também do nosso uso diário, entender o que é inovação, né? Nem sempre, e é super comum quando a gente está tratando isso nos cursos, a gente tem uma dúvida recorrente, que é achar que inovação necessariamente tem que ser algo disruptivo, que não existe no mundo, né? Mas, na verdade, o conceito de inovação está muito mais próximo de utilizar elementos que nós conhecemos de uma maneira diferente, né? Fazer integrações que são integrações que não eram conhecidas ou não tinham sido pensadas. Então, nem sempre falar que a gente está diante de uma solução inovadora é realmente algo que nunca ninguém jamais pensou.
né? Um dos exemplos, que é um exemplo clássico, é você pensar a nossa mala de rodinha, né? Já existia roda e já existia mala, né? A solução inovadora foi juntar as duas coisas. Então, dentro das compras públicas, nós podemos ter soluções que agregam outras formas de resolver o problema que nós já conhecemos, mas de uma maneira que a gente ainda não pensou. E para poder viabilizar isso, a gente pode se servir das modalidades, né, que foram agregadas na 14.133, ou entender que a gente tenha hoje outras legislações, e a principal delas é o Marco Legal das Startups, que é uma legislação extremamente vanguardista, né? O Brasil ele está à frente, inclusive bebendo aí de fontes de inovação europeias, e a gente tem condição de fazer um bom processo, fazer essa meia-culpa de que a administração pública não sabe tudo e conseguir dividir esse risco com o particular para a gente conseguir entregar e prestigiar o resultado de uma maneira mais efetiva. Professor, você entrou numa linha aqui que justamente eu vou até transformar em pergunta também, porque no dia a dia nós percebemos assim, tem empresas tanto de tecnologia, empresas de serviço, empresas que vendem ali o produto direto para o poder público, né? Mas eles ficam com aquela dúvida: o que é realmente, né? Em qual situação que eu posso oferecer, como eu devo oferecer aí essa inovação ao poder público? Então eu quero aproveitar todo o seu conhecimento, você é um estudioso aí da área, inclusive, gente, está aparecendo aqui embaixo ó, o Instagram dele, ele distribui muito conteúdo com todos nós, aí está aqui embaixo para que você não deixe de seguir aí o professor. Mas, professor, se possível, se você pudesse dar aí, você falou alguns, né, mas casos práticos, ou como eu, fornecedor, como eu devo proceder, né, para que eu possa levar essa inovação até o gestor, até o poder público. Por favor, professor. A forma mais efetiva e mais experimentada que a gente tem utilizado a nível municipal, principalmente, eu falo aqui da preponderância de pequenos municípios, né, assim entendidos ali até 20 mil habitantes, seria a gente fazer contratações através da lei de inovação mesmo, o marco legal das startups. Né, as duas modalidades mais tradicionais seria a encomenda tecnológica e o contrato público de solução inovadora, que inclusive CPSI, né, a sigla, foi utilizado também, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União para uma solução de fiscalização de obra. Então, se a gente tivesse que dar uma sugestão para as empresas que têm soluções inovadoras e eles querem ofertar com o poder público, né, e geralmente essas soluções fazem com que essas empresas não só, mas principalmente tenham essa nomenclatura de GovTechs, seria verificar se o município ao qual você quer ofertar a sua solução, se ele de alguma forma regulamentou a lei de inovação, né? Então, muito embora seja uma legislação federal e ela seja auto-aplicável, um dos principais mecanismos que faz essa transação ser viável é o estabelecimento de fundos de inovação, é uma explicação um pouco mais aprofundada da possibilidade de você relevar ou relativizar alguns documentos de habilitação que a lei autoriza, e é muito particular das startups, elas terem essa dificuldade, muitas vezes, em demonstrar, através de um balanço patrimonial, índices contábeis, e às vezes, inclusive, a própria regularidade trabalhista, né? Elas são empresas que têm essas particularidades. Mas eu acho que a primeira sugestão seria verificar se o município ele tem algum tipo de regulamentação da lei de inovação. Caso ele não tenha essa regulamentação, não quer dizer que não possa ser feito, seria então se socorrer ao órgão que mais se comunica com a inovação dentro da estrutura de executivo que você conhece. Existem alguns municípios que o gestor ele tem esse olhar diferenciado para a inovação, então às vezes você tem uma secretaria, às vezes você tem uma coordenadoria. A gente vem percebendo aqui, pelo menos em Porto Velho, Rondônia, uma integração muito boa do Sistema S. A gente se serviu de consultorias do SEBRAE para a regulamentação da nossa lei de inovação, e eu tive o prazer de estar coordenando algumas iniciativas nesse sentido. Então, o SEBRAE também ele tem uma vitrine formidável de GovTechs, né, que podem oferecer soluções e que são soluções em fase realmente de consolidação, de validação, que seria ali o último passo antes do escalonamento. Então, eu acho que se você tem uma solução inovadora, se você se considera startup, você tem que dar uma olhadinha, né,
nesse arcabouço ali jurídico para saber onde que você tem que atacar. Eu acho que o Sebrae, né, de um modo geral, ele tem sido um grande parceiro fazendo essa interlocução, tanto do poder público para com as empresas, quanto para as empresas do poder público, sem esquecer que a gente ainda está tentando quebrar esse antagonismo ali da administração pública não poder conversar com o particular, né? Então, até a gente ter esse tratamento ali um pouco mais normal, eu acho que o Sistema S tem sido um grande parceiro nessas soluções de contratação de inovação. Dica preciosa. E agora eu quero falar com você que está acompanhando aqui este vídeo. Eventualmente, se você está vendo pela rede social do professor, também não deixe de seguir a Forset. Está aparecendo aí, ó, @licitaforset. Nós vamos sempre atrás aí dos especialistas para trazer aí o melhor para você que deseja vender por governo, para você, gestor público, que precisa se atualizar. A gente sempre está em busca aí de inovação, justamente aí falando sobre a lei, né? E o nosso tema aqui também, então não deixe de seguir a Forset. Se você eventualmente tem dúvida, também, ó, deixa aqui nos comentários. A gente faz essa informação chegar até o professor para que ele possa te responder também. Então, se você está gostando, ó, curta, comenta, compartilha, joga aí no grupo do WhatsApp. É importante, não deixe um conteúdo como este morrer aí. Às vezes a gente está auxiliando, né, diversas pessoas com um vídeo como este aqui, ó, gratuito. E se eventualmente você está vendo aqui pelo canal da Forset, está chegando agora no vídeo, siga aqui o professor também, ó, o Instagram dele está aparecendo aqui e ele traz dicas para todos nós. Professor, aproveitando aqui a linha do nosso quadro, né, para deixar dicas aí para o fornecedor, e você falou de um tema aí que eu tenho certeza o fornecedor ele acaba deixando de lado, ele foca muito ali no pregão, na hora de participar, né? Mas você mencionou aí o PMI. Você poderia pincelar para a gente aqui, falar um pouquinho mais, até para que o fornecedor se familiarize com isso? Bem, o processo de manifestação de interesse, ele já existia, né? Ele não foi uma inovação da 14.133. A inovação em si foi trazer essa modalidade para dentro da Lei Geral de Licitação, e ele parte de um pressuposto justamente que a administração pública ela tem um problema para ser resolvido, e ela entende que existem várias formas e várias metodologias de resolver esse problema. Então, ela publica esse processo de manifestação de interesse, ela deixa esse problema ser resolvido para que os particulares tragam soluções. E essas soluções, elas podem seguir metodologias diferentes, e a partir ali de uma comissão julgadora, você vai fazer uma análise ali do que atende melhor ou pior o seu problema, e você vai escolher uma das soluções. E essa solução, que ela normalmente é dividida em 3 cadernos, né, a gente tem um caderno econômico, que aí vai falar da viabilidade, de CAPEX, de OPEX, e você vai ter o caderno jurídico, que aí você tem um caderno ali em relação a adaptações legislativas que vão ser necessárias, a própria justificativa da modelagem que vai ser utilizada, muitas vezes, inclusive a própria minuta do edital e do contrato, matriz de risco, essas questões todas, e você tem um caderno técnico, que aí realmente é a descrição daquela solução técnica, como que ela vai ser feita, e uma vez escolhida essa modelagem, aí sim você publica o edital e você busca que empresas com essa solução participem. E um diferencial do processo de manifestação de interesse em relação às nossas licitações tradicionais é que normalmente a gente tem um entendimento que quem faz o projeto não pode participar da licitação, né? O processo de manifestação de interesse, ele foge a essa regra. Então, aquele que teve a solução escolhida, ele pode sim participar. Na verdade, pela lógica, ele inclusive tem uma vantagem competitiva, já que ele mesmo acabou criando aquela solução, então pode ser até um tipo de solução que é muito particular, aquela expertise da empresa, né? E a administração pública, ela ganha em oxigênio nisso também, pelo fato de que aquela solução que foi ofertada para ela, aquele projeto estruturado, em 3 cadernos diferentes, né? Ele foi um projeto que, entre aspas, não custou nada, a partir do momento que só quem irá pagar é quem vencer o processo licitatório vindouro. Então, acaba sendo uma alternativa, né? Às vezes a administração pública ela não tem nem recurso para poder contratar a empresa, muitas vezes, de consultoria para poder prospectar a sua solução. Então, isso é uma forma de você jogar também, dividir um pouquinho esse risco em relação ao particular. E dentro dessa baliza de que você deixa o particular
trazer soluções para você, você abre espaço para que soluções inovadoras cheguem, né? Mas eu gostaria de ressaltar que não é o método principal de contratação de inovação. A gente tende a avançar mais a utilização mesmo do marco legal das startups através da contratação, seja do contrato público de solução inovadora, o CPSI, ou a encomenda tecnológica. É isso aí. Gente, isso aqui não está ensaiado, não. Para você ver o tamanho do conhecimento que o professor tem aí com relação ao tema, né? Então não deixe de segui-lo, ó, tá aparecendo aqui embaixo. O arroba aí do professor. Manda mensagem para ele lá no Instagram, eu dou a dica aí para vocês. Ele responde, viu? Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. E, professor, caminhando aqui para o nosso final, eu vejo que tem crescido cada vez mais a audiência aqui do gestor público também. E tem muita gente que está chegando este ano aí no universo das contratações, tem uma nova lei que ele não estava acostumado no passado, né? Que dica que você deixa aí para o gestor público que precisa contratar inovação aí para o município dele? Por favor, professor. Bem, eu acho que o primeiro conselho que a gente tem que dar é que não há uma forma de você melhorar a administração pública que não passe por inovação. Então, os novos gestores agora, em primeiro mandato, ou foram reeleitos, reconduzidos, ou foram trazidos agora, por ocasião agora de janeiro, você precisa compreender em que estágio o seu órgão se encontra em relação à inovação, né? E não importa o tamanho do seu município, e não importa, inclusive, o orçamento que ele tenha, né? Porque você contratar inovação, e aí vão haver várias camadas de inovação diferentes para poder serem implementadas, é justamente fazer com que você consiga compartilhar riscos com o particular. Então, a partir do momento que você estabelece uma linha de comunicação em relação ao Sistema S, estabelece uma linha de comunicação entre a própria universidade, a gente tem que lembrar, né, que os hubs de inovação, o ecossistema de inovação assim pensado, ele foi pensado para ficar organizado em mais ou menos 3 a 4 hélices. Então, o poder público ele não faz nada sozinho, ele vai precisar da universidade, ele vai precisar também das startups. Então, se esse ecossistema ele não se retroalimentar, a gente vai ter dificuldade na implementação de inovação. Então, se você tem interesse em contratar inovação, faça essa prospecção dentro do seu órgão público. Se você já regulamentou, se existe um fundo específico para a lei de inovação, se você não fez ainda, verifique se existe a possibilidade de você fazer termos de cooperação técnica, parcerias estratégicas, seja com a universidade também, ela tem sido um protagonista importante na inovação. O Sistema S também, ele se tornou um grande apoio e funciona como esse elo entre as pequenas empresas e as startups e o próprio poder público. E não use como desculpa que você não tem dinheiro, tá? Porque a gente tem inovações que o investimento é um investimento ínfimo e a administração pública, tradicionalmente, ela está em cima de uma metodologia de execução que um pouquinho de eficiência nosso, o que a gente deixa de gastar, já paga essa solução. Então, essa desculpa antiga de que eu não tenho dinheiro, que essas soluções de inovação são muito caras, elas não se mantêm em pé. O próprio aperfeiçoamento das soluções que a gente tem já faz com que a gente deixe de gastar, pague a solução em si, e daí para frente a gente tenha só ganhos e prestigie a entrega para os munícipes, claro. Sensacional, eu fico imaginando aí a cara de alegria do gestor que acabou trombando aí com este vídeo aí, professor. Mais uma vez eu quero agradecer aqui, o tempo não nos ajuda, né? Mas eu quero agradecer aí o seu tempo, a sua disponibilidade, e eu quero deixar aqui um convite, porque aí já fica registrado. Você falou aí do diálogo competitivo, né? Reza a lenda que a legislação, né, já está no forno aí, muito em breve o regramento já sai. Então, eu queria deixar aqui o convite para a hora que isso sair, se você aceita aí o nosso convite para falar sobre este tema também aqui no nosso canal. Claro, seria um prazer e se demorar muito para sair, pode inventar o outro tema que eu volto aqui também e a gente conversa. É isso aí, professor. Então, ó, você gostou do vídeo? Tá aqui, ó, deixa os comentários. Você tem alguma dúvida? Ainda ficou faltando alguma coisa?
manda para a gente, nós faremos com que essa informação chegue até o professor e já ficou aqui o convite, ó, diálogo competitivo, muito em breve ele volta aqui para falar conosco. Professor, em nome de toda a família Forset, agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade, você sempre fala de uma maneira leve, de fácil entendimento, então que fique público aqui, que é sempre um prazer trazê-lo aqui, e mais uma vez com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!